Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Lee e tô começando mais um vídeo aqui no canal Crimes Verdadeiros. Bom, pessoal, quem assiste os vídeos sempre sabe que eu sempre sigo uma linha do tempo cronológica para contar para vocês o caso, então eu sempre começo ali da vida pregressa das pessoas envolvidas no caso, na história, mas esse caso especificamente eu preciso começar de uma forma diferente, e aí ao decorrer do vídeo vocês vão entendendo, pelo menos eu espero que vocês entendam essa minha linha do tempo um tanto quanto diferente hoje, tá bom? Então eu vou começar falando sobre um fato específico da história que acabou desencadeando aí várias descobertas e várias reviravoltas nesse caso. Em uma noite chuvosa de 1990 em Oklahoma, nos Estados Unidos, 3 homens estavam numa picape dirigindo pela rodovia quando eles avistaram na beira da estrada alguns objetos caídos no chão. Eles então resolveram parar para ver do que se tratava e foi aí que eles acabaram vendo vários objetos ali caídos, inclusive um sapato feminino. Quando eles olharam um pouco mais à frente, alguns metros de distância, eles acabaram vendo uma jovem loira, a princípio desacordada ali, porém eles viram que ela estava convulsionando. A princípio, eles achavam que ela tinha sofrido algum atropelamento ali, então eles ligaram para a ambulância e rapidamente levaram ela para o pronto-socorro. Logo depois que chegou ao hospital, a jovem foi identificada e o marido dela, chamado Clarence Hughes, chegou lá e a identificou como Tonya Hughes. Ele disse ainda que eles tinham um filho de 2 anos chamado Michael Hughes. Segundo os médicos, a Tonya chegou pouco mais de meia-noite no pronto-socorro e eles atenderam ela sendo um caso de atropelamento. Então ela tinha sofrido um traumatismo craniano grave, ela estava também com um inchaço no cérebro, o que era algo muito sério, muito perigoso, ela corria risco de vida, mas mesmo estando em estado grave, ela estava estável. Só que os médicos começaram a achar algumas coisas estranhas na história de Tonya. Enquanto eles examinavam aquela moça, eles notaram que para um atropelamento, o corpo dela estava até que ok. Então ela tinha o traumatismo craniano, mas por se tratar de um atropelamento, o normal seria que ela tivesse outros machucados pelo corpo, né? Porque provavelmente ela foi arremessada, já que as coisas dela estavam caídas em um lugar e ela estava caída em outro. Mas ela só tinha realmente ali o traumatismo e poucos outros machucados, então eles acharam estranho e eles acabaram encontrando também vários outros hematomas que pareciam ser antigos no corpo da Tonya. Eles também acharam um tanto quanto estranho o marido da Tonya, o Clarence, pois ela tinha aproximadamente 20 anos de idade e ele acabou realmente confirmando essa idade dela. O Clarence já era muito mais velho, pelo menos aparentemente era muito mais velho. Então os médicos acharam que podia não se tratar de um atropelamento, mas sim de um crime que alguém cometeu contra aquela moça. Como eu disse, a Tonya, ela estava num estado grave, mas ela estava estável naquele momento. Mas os médicos dizem que ela teve uma piora muito significativa e muito rápida, de alguma forma, e ela infelizmente acabou falecendo no hospital. A Tonya era uma moça de 20 anos, como eu falei, e ela era stripper em uma casa noturna em Oklahoma, nos Estados Unidos. E as suas colegas de trabalho não sabiam muito sobre ela, então o máximo que elas sabiam é que ela era casada com o Clarence e tinha um filho de 2 anos, o Michael. Então elas não conheciam nenhum outro parente da Tonya, então elas começaram a procurar pela mãe da Tonya para avisar que a filha dela havia falecido. Elas acharam o contato de uma mulher que poderia ser a mãe da Tonya, só que quando elas conseguiram ligar para essa mulher, a mulher disse: não, vocês devem estar enganadas. A minha filha, Tonya Hughes, acabou falecendo já faz 20 anos e ela era apenas um bebê de 1 ano e meio de idade. Então, as amigas deram conta de que elas haviam enterrado uma moça de 20 anos chamada Tonya, mas que na verdade não era Tonya Hughes. Então, aí começou um mistério: quem era aquela moça?
A Tonya era vista por essas poucas colegas de trabalho da casa noturna onde ela trabalhava como stripper como uma moça tímida. Ela era muito inteligente, segundo essas colegas de trabalho. E como eu disse, a única coisa que elas sabiam da Tonya é que ela era casada e que tinha um filho de 2 anos de idade, que ela era uma ótima mãe para o Michael. Uma dessas colegas de trabalho da Tonya contou que volta e meia a Tonya aparecia no trabalho com alguns hematomas. Então elas sabiam que a Tonya vivia em um relacionamento abusivo. E certa vez a Tonya contou para uma dessas meninas que o Clarence tinha feito um seguro de vida para ela e que ela estava com medo de que algo acontecesse com ela e também com o Michael. Então ela até pensava em fugir algum dia, mas ela sabia que o Clarence jamais deixaria ela levar o Michael junto. Então ela tinha medo que ele fizesse alguma coisa com o filho deles ou então com ela, e por isso ela se via presa àquele relacionamento. Depois da morte da Tonya, essas amigas dela do trabalho acabaram ligando para a assistência social e fizeram uma denúncia. Elas disseram que o Michael não estava seguro com o Clarence, né, sabendo desse histórico de violência contra a Tonya. Então a assistência social acabou tirando a criança do pai e colocaram num lar adotivo. Pouquíssimos dias depois da morte da mãe e de ser levado para esse lar adotivo, o Michael Hughes acabou sendo adotado por um casal. E ele foi para casa desse casal, e esse casal conta que essa criança era muito problemática no começo. Eles dizem que ele se jogava no chão, batia a cabeça, ele não sabia ouvir um não como resposta. Esse casal disse que começou a tratar essa criança com amor, com carinho, e que 7 dias após a chegada dele na casa do casal, o Michael já era outra criança, completamente diferente da que ele havia chegado lá na casa dos pais adotivos. Enquanto o Michael estava com seus pais adotivos, o Clarence tentou tomar sua guarda várias vezes, mas obviamente ele não conseguiu. Mas ele tinha direito a visitas supervisionadas pelos assistentes sociais, então todas as vezes que aconteciam essas visitas, estavam apenas o assistente social, o Clarence e o Michael. Então os pais adotivos do Michael não conheciam o Clarence, eles nunca iam junto nessas visitas supervisionadas. O que acontece é que os pais adotivos do Michael disseram aos assistentes sociais que o Michael não reagia bem a essas visitas, ele sempre se escondia, ele chorava, ele não queria ver o Clarence, e certa vez o menino chegou a dizer que aquele homem era mau, que ele não queria ver o homem mau. Sabendo disso, a assistência social então propôs um teste de paternidade do Clarence com o Michael para saber se realmente, de fato, ele era o pai biológico da criança. E o resultado desse exame surpreendeu algumas pessoas porque ele não era o pai biológico do Michael. Então essas visitas foram cessadas, ele parou de ter direito a essas visitas, mas logo após isso acontecer, uma picape com um homem dentro começou a passar várias vezes por dia na frente da casa do Michael, né, dos pais adotivos do Michael. E os pais do Michael disseram que esse homem dentro da picape ficava olhando para eles com um olhar intimidador. Eles não conheciam o Clarence, então eles ligaram para a assistência social e relataram isso que estava acontecendo. Mas a assistência social disse que estava tudo bem, que eles estavam ficando neuróticos, que nada de mal ia acontecer. Em 1994, o Michael já tinha aproximadamente 6 anos de idade e no dia 12 de setembro de 1994, a polícia recebeu uma ligação informando de que havia um homem amarrado, algemado a uma árvore numa área de floresta. Então eles foram até lá para averiguar o que se tratava aquela situação. E quando eles chegaram lá, eles encontraram de fato um homem amarrado a uma árvore, amordaçado com fita na boca. E quando eles conseguiram soltar esse homem e conseguiram descobrir quem ele era, esse homem era o diretor da escola do Michael Hughes. Esse homem contou que o Clarence entrou na escola tranquilamente como todo mundo, e quando ele chegou até a sala do diretor, ele sacou uma arma e disse que queria levar o Michael embora. Então, sob a mira de uma arma, o diretor acabou pegando a criança e os 3 foram para o carro do diretor. Eles seguiram por uma rua de estrada de chão até uma área de floresta, onde o Clarence acabou prendendo o diretor ali e fugiu com o Michael. A polícia acabou começando uma busca pelo menino, pelo Michael e pelo Clarence, obviamente, mas sem saber o paradeiro deles e sem conseguir nenhuma pista sobre onde eles poderiam estar.
A polícia local então contatou o FBI para receber ajuda nesse caso de sequestro. Joey Fitzpatrick foi o agente especial do FBI designado para ajudar nesse caso do sequestro do Michael. O FBI emitiu um alerta geral em relação a esse caso e eles começaram então uma investigação profunda para tentar encontrar essa criança. O FBI então descobriu que em 1990, logo após a morte da Tonya, o Clarence havia tentado sacar o seguro de vida da esposa. Só que o que aconteceu foi que quando ele foi sacar o seguro de vida da esposa, ele não deu o nome de Clarence Hughes, mas sim o nome de Franklin Floyd. Foi aí que o FBI descobriu que ele usava outros nomes e que possivelmente esse seria o nome verdadeiro dele. O Franklin, nós vamos chamar ele assim a partir de agora, ele usava vários pseudônimos por onde ele passava. Então, com todos esses nomes em mãos que o FBI havia conseguido até aquele momento, eles puxaram a ficha do Franklin e acabaram descobrindo várias coisas, que ele já era fichado e inclusive era fugitivo da polícia há muitos anos. Em 1963, o Franklin roubou um banco. Em 64, ele sequestrou uma garotinha de 4 anos e abusou dela. Por conta disso, ele passou quase 10 anos na prisão e foi libertado em 1972. Em 1973, ele acabou atacando uma mulher, não fica claro de que forma foi esse ataque, mas ele acabou sendo preso por conta desse ataque, porém ele pagou fiança e foi liberado. Só que ele não compareceu à audiência desse caso, então desde então ele foi considerado foragido pelas autoridades. O Franklin já estava foragido há quase 20 anos, então por isso ele vivia mudando de nome e fugindo da polícia. A essa altura, o caso de sequestro do Michael já estava na mídia, a televisão já estava noticiando esse sequestro e devido a essa grande repercussão, várias pessoas começaram a ver o caso e obviamente eles também estavam falando sobre a mãe do Michael, né, que havia falecido em 1990, vítima de um suposto atropelamento. E por conta disso, dessas imagens que estavam sendo noticiadas, algumas pessoas reconheceram a Tonya na televisão. Só que algumas dessas pessoas conheciam ela, aliás, não como Tonya, mas sim como Sharon Marshall. Uma dessas pessoas era Jane Fisher, uma amiga de adolescência da Tonya, que na verdade agora nós vamos chamar de Sharon. A Jane e a Sharon se conheceram em 1984, quando elas tinham aproximadamente 14 ou 15 anos de idade. Elas se conheceram no ensino médio, na escola. A Jane conta que a Sharon era uma menina muito inteligente, ela também era uma menina muito bonita, que o sonho da Sharon era ser uma engenheira aeroespacial. O sonho dela era poder cursar faculdade na Georgia Tech e conseguir realizar o seu sonho. A Jane conta que não conhecia muito sobre a vida íntima da Sharon. Ela sabia que ela morava somente com o pai dela e que a mãe da Sharon havia falecido quando ela ainda era muito pequena, num atropelamento numa ponte. A Jane e as outras amigas também não tinham uma simpatia pelo pai da Sharon. Elas diziam que o Sr. Marshall era um homem muito estranho, ele era também muito severo com a criação da Sharon. Logo após terminar o ensino médio, a Sharon acabou passando e conseguiu a bolsa integral para estudar na Georgia Tech. Isso era o que ela mais queria, porém, em meados de 1986, a Sharon acabou engravidando. E ela contou para a Jane Fisher, e ela disse que o pai não a deixaria ficar com a criança, então ela provavelmente viajaria para dar à luz àquela criança e a entregaria para adoção, e que agora também o pai dela não a deixaria mais ir para a faculdade. A Jane Fisher contou tudo isso à polícia. Ela entrou em contato com o FBI e contou várias coisas para eles. Ela deu todas essas informações que ela sabia sobre a Sharon, que até então a polícia acreditava se chamar Tonya Hughes. E quando o FBI mostrou uma foto do marido da Tonya pra Jane disse: não, esse não é o marido dela, esse é o pai dela, esse é o Sr. Marshall. O FBI disse: não, você deve estar acontecendo algum engano, esse é o Clarence Hughes, na verdade o Franklin Floyd, ele é o marido da Tonya, da Sharon. E ela disse: não, esse é o pai dela.
Warren Marshall. A polícia então descobriu que a Tonya também usava outros pseudônimos. E eles descobriram que a Sharon e o Franklin, eles haviam ido para Nova Orleans em 1989 e haviam se casado. Então esse caso, que já era um caso muito bizarro por si só, ele estava conseguindo ficar cada vez mais bizarro, porque de onde já se viu o pai casar com a própria filha. Agora o FBI tinha mais certeza de que a morte da Tonya, que na verdade agora a gente vai chamar de Sharon, era muito suspeita, mas eles não tinham como provar ainda de que o Franklin estava envolvido de alguma forma na morte dela. Então as perguntas eram muitas. Quem era de fato a Sharon? Quem havia a matado? E o principal foco daquela investigação naquele momento, onde estava o Franklin juntamente com o Michael. A Jenny Fisher estava fornecendo várias informações relevantes para o FBI sobre a vida da Sharon. Então, com essa ajuda da Jenny, eles conseguiram descobrir várias coisas, começaram a encontrar algumas respostas às quais eles queriam. E a Jenny acabou contando para o FBI que certa vez ela foi dormir na casa da Sharon. E ela disse que quando chegou lá, a Sharon mostrou para ela algumas lingeries. E essas lingeries eram lingeries muito sexys. E a Jenny acabou perguntando, nossa, mas por que você tem isso? E a Sharon respondeu que o pai dela dava para ela. Então aquilo era algo muito estranho. Pouco tempo depois, as duas estavam se trocando para ir dormir. E a Jenny conta que na casa da Sharon não tinha porta, só tinha algumas cortinas no lugar das portas. E ela contou que quando elas estavam se trocando só de roupa íntima, o Warren, o Sr. Marshall, acabou entrando no quarto e começou a gritar com elas, perguntando o que elas estavam fazendo, e ele estava armado. A Jenny disse que ficou com muito medo, tentou se cobrir como podia com as roupas que ela pegou ali na hora, e ela começou a chorar, começou a gritar, porque ela estava com medo. E o Sr. Marshall começou a dar risada, e ele disse que daqui a pouco voltaria. Alguns minutos depois, quando elas já tinham se trocado, a Sharon falou para a amiga que estava tudo bem, que o pai dela estava brincando. Mas quando o Sr. Marshall voltou, ele ainda estava sob a posse de uma arma de fogo. E ele falou para que a Jenny se deitasse no saco de dormir e cobrisse a cabeça com um travesseiro. Ela obviamente obedeceu, então ela disse que o Sr. Marshall acabou abusando sexualmente da Sharon. Depois que tudo aconteceu, a Sharon disse para Jenny não contar aquilo para ninguém, porque ela disse que era algo que o pai dela fazia e tava tudo bem. Ela disse, eu tô bem, você tá bem, então tá tudo certo, não conte isso pra ninguém. Depois de algum tempo, a Sharon teve o neném, ela viajou pro Arizona, deu à luz a um bebezinho, uma menina, e deixou a criança lá para ser adotada. Depois disso, a Sharon e o pai dela, eles foram para Tampa, na Flórida, e acabaram se mudando, e a Jenny acabou perdendo o pouco do contato que ela tinha com a Sharon. A Jenny disse ao FBI que ela nunca contou essa situação que ela presenciou na casa da Sharon, porque a amiga havia pedido para que ela não contasse para ninguém, e ela também ficou com medo, tanto por ela quanto pela própria Sharon. Então ela guardou aquele segredo com ela até então, e ela chora muito só de lembrar que se ela tivesse contado ou falado para alguém, sei lá, ela poderia ter de alguma forma ajudado a Sharon. Em 1988, na Flórida, a Sharon começou a trabalhar numa casa noturna, e segundo as meninas que trabalhavam lá também, elas disseram que a Sharon era muito tímida, ela era muito quietinha, ela era muito inocente até, por assim dizer. E uma das meninas que organizava as festas principais do lugar disse que levou a Sharon para a primeira festa dela, e era uma festa, assim, era uma das melhores casas noturnas da época daquele lugar. Muitas pessoas com muito dinheiro iam até lá simplesmente para ver as meninas dançando. Então, ela disse que essas festas, principalmente, elas não precisavam fazer nada além de dançar. Era o que elas precisavam fazer para ganhar muito dinheiro. Mas essa pessoa contou que nessa primeira festa que a Sharon foi, ela foi avisada de que a Sharon estava na porta do banheiro masculino oferecendo serviços sexuais por $50.
Então ela foi falar pra Sharon, não, você não pode fazer isso aqui, você veio aqui pra dançar e $50, imagina, você vai oferecer o seu corpo por $50, é muito pouco. Mas a Sharon acabou contando que foi o que ela foi instruída a fazer pelo pai dela. Então a Sharon tava lá porque o pai dela fazia com que ela fosse trabalhar como stripper e inclusive havia comprado preservativos para que ela vendesse o seu corpo para outros homens. Obviamente, as meninas que trabalhavam lá acharam aquilo absurdamente horrendo, porque todas elas estavam ali, obviamente, por escolha delas, né? Mas o pai de nenhuma delas havia obrigado elas a estarem ali. Então, um pai levar a filha a fazer aquilo era algo extremamente horrendo para elas. Lá dentro, a Sharon fez uma amizade um pouco mais profunda do que com outras meninas, com uma menina chamada Cheryl. A Cheryl, no começo, era uma menina muito bonita, assim como todas as outras que trabalhavam ali. E a Cheryl tinha um grande sonho de ser modelo e ela queria ser modelo da Playboy um dia. A Cheryl começou a frequentar a casa dos Marshall e as outras meninas que trabalhavam ali não gostaram muito dessa situação porque elas sabiam que a Sharon tinha uma relação muito estranha com o pai dela. E depois que a Cheryl começou a frequentar a casa dos Marshall, ela começou a ficar um pouco estranha, ela chegou para trabalhar algumas vezes com hematomas pelo corpo. Então uma dessas meninas acabou questionando a Cheryl o que estava acontecendo. Ela também ficou sabendo da existência de uma fita de videocassete onde a Cheryl e a Sharon estavam na praia sem a roupa da parte de cima. E quem estava gravando essa fita de vídeo era o próprio pai da Sharon, o que era absurdamente estranho, né? O pai está gravando a própria filha, a amiga da filha sem roupa. A Cheryl disse que ele havia falado para ela, o Sr. Marshall havia falado para ela, que ele conhecia algumas pessoas que eram influentes e poderiam colocar ela dentro da Playboy. Ela acabou acreditando, então ele falou que precisava fazer alguns vídeos e algumas fotos dela. E ele fez essas fotos e esses vídeos. O que aconteceu foi que depois dele falar isso, ele tentou avançar o sinal com ela, tentou conseguir algumas relações íntimas com ela, porém ela acabou se negando. E como ela se negou, ele acabou sendo violento com ela. Essa pessoa lá, essa amiga, né, essa mulher que também trabalhava na casa noturna, ela aconselhou a Cheryl a se afastar dos Marshall porque realmente era uma família muito estranha. A mulher acabou aconselhando a Cheryl a se afastar dos Marshall porque eles eram uma família muito estranha. Nesse meio tempo, a Sharon acabou engravidando novamente e dessa vez o pai dela acabou permitindo que ela ficasse com a criança. Então, dessa vez ela ficou com a criança e era o Michael. Mas depois que essa bomba estourou dessa fita de vídeo, desses vídeos gravados, o Warren e a Sharon, juntamente com o Michael, eles acabaram simplesmente indo embora da Flórida rapidamente. E todo mundo acreditava que foi por conta desses boatos, desses rumores, de que a relação deles de pai e filha era algo muito estranho, eles resolveram ir embora. Foi a partir dessas informações todas que o FBI começou a analisar a linha do tempo que eles tinham, e então eles chegaram à conclusão de que se a Sharon, que até então eles acreditavam que era a Tônia, faleceu aos 20 anos de idade, ela provavelmente havia nascido no final dos anos 69 e no começo dos anos 70. O Franklin Floyd, ele ficou preso de 1962 a 1973, ou seja, quando a Sharon foi concebida e quando ela nasceu, ele estava na cadeia. Então não fazia sentido, ele não tinha como ser o pai biológico daquela menina. O FBI conseguiu acesso a uma foto através de um vizinho, que uma pessoa que já tinha sido vizinho deles. Essa pessoa conseguiu uma foto de que a Sharon estava no colo do Franklin quando ela tinha aproximadamente uns 5 ou 6 anos de idade. Então, levando em consideração o histórico do Franklin, que ele já havia sequestrado uma criança de 4 anos e havia abusado dela, eles concluíram então que muito provavelmente o Franklin havia sequestrado a Sharon ainda criança e teria a criado como sua filha e depois, já na vida adulta, teria se casado com ela.
O FBI então tinha conseguido várias informações relevantes, eles até tinham algumas respostas das perguntas que eles tinham, mas eles ainda precisavam de mais respostas. Quem era Sharon? Quando ela havia nascido? Como foi que o Franklin sequestrou? De quem ele a sequestrou? E, como eu disse, o sequestro ainda estava em andamento, então eles estavam no meio de uma investigação para tentar encontrar o Michael. E eles sabiam que a única pessoa que tinha todas essas respostas era o Franklin. E foi aí que o FBI resolveu tentar criar um plano para tentar capturar o Franklin. Eles sabiam que o Franklin tinha um histórico de pseudônimos diferentes em cada lugar que ele passava. Eles pensaram que provavelmente ele tentaria fazer isso de novo, principalmente porque ele estava com o Michael, então ele precisaria se disfarçar, ele precisaria de um nome novo, né? Todo mundo sabia que ele era o Clarence, todo mundo estava procurando pelo Clarence, então eles achavam que ele iria mudar de nome mais uma vez. Só que como ele já estava conhecido, né, por conta da mídia estar divulgando o sequestro do Michael, eles achavam que seria muito mais fácil ele voltar a usar um nome que ele já teve antes do que criar um nome novo. Eles descobriram que a forma que eles achavam os nomes, né, os pseudônimos que eles queriam usar, era nas lápides, nos cemitérios. Então o FBI disse que entrou em contato com todas as agências de todas as cidades, os lugares, alertando eles de que alguns daqueles nomes que o Franklin já havia usado, ele poderia tentar renovar a carteira de motorista com algum daqueles nomes e batata, gente, isso realmente aconteceu. O Franklin tentou renovar a carteira de habilitação com o nome de Warren Davis em Louisville, em Kentucky. O FBI então rapidamente foi para lá e eles disfarçaram um agente de entregador dos Correios. Eles conseguiram o endereço que o Franklin estava residindo naquele momento. E o entregador, né, no caso, o agente disfarçado de entregador, chegou lá para entregar a habilitação para o Franklin. E nesse momento, outros agentes cercaram o local e acabaram prendendo o Franklin. Segundo as matérias, o Franklin estava residindo naquela casa em Kentucky havia mais ou menos 6 semanas. Só que os vizinhos disseram que nunca viram aquele homem, né, o Franklin, com nenhuma criança em nenhum momento. O FBI também descobriu que ele havia ido para Kentucky de ônibus e que tinha apenas uma passagem no nome dele, ou seja, ele embarcou sozinho no ônibus e ele desembarcou sozinho. Então, assim que o Franklin foi preso, o investigador Joey foi conversar com ele e perguntar onde é que estava o Michael. O Franklin disse que havia entregado a criança para uma família rica, mas o investigador Joey sabia que isso não era verdade, que isso era só mais uma mentira do Franklin. Os policiais, eles queriam ter a esperança de encontrar o Michael ainda com vida, mas eles sabiam que isso era, assim, as chances disso acontecer eram mínimas, principalmente porque o Franklin já estava seguindo a vida dele em outra cidade e o Michael não estava com ele. Mas eles não tinham como provar de que o Michael estava de fato morto, eles não tinham como provar, não tinham como acusar o Franklin de assassinato porque eles não tinham um corpo, então era muito complicado a situação, como é que eles iam acusar o Franklin de algo que eles não podiam provar que aquilo realmente tinha acontecido. Então, Franklin Floyd foi acusado pelo sequestro de Michael Hughes, também de roubo à mão armada, entre outras acusações. Durante o julgamento do Franklin Floyd, as pessoas disseram que ele se mostrou uma pessoa extremamente fria, calculista, narcisista e sociopata. O julgamento não foi fácil, o caso era um caso extremamente difícil. Todas as provas que a promotoria tinha eram provas circunstanciais, mas depois de deliberar por bastante tempo, o juiz acabou decidindo que Franklin Floyd era culpado de todas as acusações. E ele foi condenado a 52 anos de reclusão, sem a possibilidade de liberdade condicional pelo sequestro do Michael. Geralmente eu encerro o vídeo por aqui quando eu falo isso, né? Quando eu falo a condenação da pessoa, eu encerro o vídeo, mas dessa vez isso não vai acontecer. Ainda tem muita história para rolar daqui pra frente, então aguenta aí que o vídeo ainda não acabou. Depois que acabou todo o julgamento do Franklin, o investigador Joey acabou recebendo uma ligação de um agente
dizendo que haviam encontrado o carro do diretor da escola do Michael. E junto com esse carro, eles haviam encontrado embaixo do carro um envelope que continha várias fotos, tinha de 80 a 100 fotos, e todas essas fotos tinham um conteúdo de cunho sexual, fotos obscenas e pornográficas. Os investigadores logo tiveram a certeza de que aquelas fotos eram sim do Franklin, porque dentro dessas fotos existiam fotos da Sharon ainda quando pequena. Essas fotos encontradas também fizeram outras revelações e, inclusive, aconteceu uma reviravolta nesse caso do Franklin por conta dessas fotos. Então, dentre essas fotos todas, tinha uma moça específica que a polícia ainda não tinha visto aquela moça durante a investigação. Essa moça da foto era uma moça muito bonita e ela estava em várias fotos, e essas fotos dela, todas de teor sexual, todas ela estava em poses obscenas, mas essas fotos elas tinham uma linha de ferimentos de espancamento. Então, tinha fotos que ela estava um pouco machucada e elas iam piorando. A polícia chegou à conclusão de que não tinha como aquela moça ter sido espancada daquela forma que estava sendo retratada naquelas fotos sem que ela tivesse morrido. Era assim, praticamente impossível ela estar viva diante daquela situação em que ela se encontrava naquelas fotos. Então, mais um mistério começou. Será que era mais uma vítima do Franklin? E quem era aquela moça? Observando então aquela moça, o investigador ele notou que ela tinha marcas de biquíni, marca de bronzeado. E o investigador Joey sabia que o Franklin tinha passado por algumas cidades de litoral, né? Então ele acabou emitindo um alerta e acabou entrando em contato ali com aquelas cidades para perguntar se não haviam casos não solucionados que pudessem ali combinar com aquelas informações que ele tinha. Isso aconteceu em 1996. Mas um ano antes, em março de 1995, um crânio humano foi encontrado na beira de uma rodovia na Flórida e os policiais começaram a escavar aquele local para tentar encontrar o restante, né, daquele crânio, e eles acabaram encontrando cerca de 90% daquele esqueleto. Então eles conseguiram montar ele praticamente inteiro, e também encontraram algumas outras coisas ali, como alguns pedaços de tecido que estava ali próximo àqueles restos mortais. Quando esses restos mortais eles foram levados para serem examinados, o legista determinou que com certeza aquela pessoa não havia falecido de forma natural, e sim de uma forma completamente violenta. Porém, eles não conseguiram identificar aquela vítima, aquela pessoa, então acabou que aquele caso foi arquivado e eles não tinham como descobrir quem era aquela pessoa. Eles só sabiam que se tratava de uma mulher, mas eles não faziam a mínima ideia de quem era. Até 1996, depois da descoberta daquelas fotos. O FBI então recebeu a ligação de uma das agências da Flórida e eles acabaram dizendo que aquele pano na foto que estava enrolado no pescoço daquela vítima combinava com o tecido que eles haviam encontrado junto com aqueles restos mortais em 1995 na beira de uma estrada. Mais exames foram feitos pela arcada dentária e tantos outros exames, e acabou que os legistas concluíram que aquela vítima, aquela pessoa, se tratava de Cheryl Começo, aquela amiga da Sharon que havia sido gravada pelo Sr. Marshall e tudo mais. O FBI acabou sabendo que na época em que o Sr. Marshall e a Sharon saíram assim repentinamente da Flórida, aconteceu que a Cheryl ela foi vista brigando com o Sr. Marshall no estacionamento daquela casa noturna qual ela trabalhava. E uma testemunha disse que o Sr. Marshall estava obcecado pela Cheryl. Ele ligava lá várias vezes perguntando sobre ela. E essa testemunha disse que viu eles brigando no estacionamento naquele dia. E o Sr. Marshall chegou a dizer, o Sr. Marshall, né, o Franklin, chegou a dizer para a Cheryl que a mataria. E essa foi a última vez que a Cheryl foi vista com vida.
É claro que essa informação explica muita coisa, explica o porquê eles saíram tão repentinamente da Flórida, né, o Franklin e a Sharon, e a polícia, sabendo que o Franklin não era pai biológico, não tinha como ele ser pai biológico da Sharon, e que eles saíram correndo da Flórida e tudo mais, eles achavam que provavelmente o Franklin havia matado a Cheryl, fugiu com a Sharon para Oklahoma, porque lá na Flórida a polícia ia procurar, se fosse procurar por eles como possíveis suspeitos, eles iriam procurar por um pai, uma filha e um neto. E lá em Oklahoma ele acabou se casando com a Sharon, então a polícia nunca queria desconfiar do marido, da esposa e de um filhinho. Então Franklin, que já estava preso e havia sido condenado pelo sequestro do Michael, agora estava sendo acusado de assassinato, o assassinato da Cheryl. E por conta dessa acusação, ele poderia pegar a pena de morte. Diante de todas as provas, o Franklin Floyd foi considerado culpado de homicídio qualificado e foi condenado à morte. Mesmo com esse desfecho que ninguém imaginava, as pessoas ainda não sabiam quem de fato era a Sharon Marshall e aonde estava o Michael. Mesmo preso, o Franklin ele nunca admitiu ter sequestrado a Sharon. Ele também não falava onde estava o Michael, ele só tinha dito que ele havia entregado a criança para uma família rica, então ninguém sabia o paradeiro do Michael e nem quem era a Sharon. Em 2002, Matt Birkbeck recebeu uma foto de uma garotinha sentada no colo de um homem, e na legenda dessa foto dizia que aquela garotinha havia sido sequestrada por aquele homem, havia sido criada como filha dele, havia sofrido vários abusos durante a sua vida, e quando alcançou a vida adulta ali, o próprio sequestrador havia se casado com ela, e que posteriormente ela havia sido morta e de que ele era o suspeito da morte dela. O Matt é um jornalista investigativo e também escritor, então ele disse que tinha que investigar mais aquela história e descobrir quem era aquela garotinha da foto. O Matt então entrou em contato em 2002 com o Joey, o investigador que foi o responsável pela investigação do sequestro do Michael. Só que a essa altura o investigador Joey já havia se aposentado. E ele disse para o Matt que ele teve uma bela carreira na polícia, no FBI, mas que ele tinha algo frustrado dentro dele, que era descobrir onde estava o Michael e quem era a Sharon. O ex-investigador do caso, então, cedeu algumas informações para o Matt, ajudou ele no que ele pôde, mas o Matt sabia que as respostas realmente que ele queria para o livro estariam com o Franklin. Então ele decidiu tentar uma conversa com ele na prisão. Ele foi até lá, conversou com o Franklin, e ele disse que o Franklin falou da sua vida por muito tempo. O Franklin nasceu em 17 de junho de 1943 na Geórgia, nos Estados Unidos. O Franklin era o caçula de 5 filhos, e o seu pai acabou falecendo um pouco antes do seu aniversário de 1 ano, aos 32 anos de idade, por conta de uma insuficiência renal hepática. Depois da morte do seu pai, a sua mãe e seus irmãos acabaram se mudando para a casa dos avós. Na verdade, as matérias dizem que era um apartamento muito pequeno, então era muita gente morando junto, e isso acabou não dando certo. Cerca de 1 ano depois, os avós acabaram expulsando os netos e a mãe do Franklin de lá, e sem ter condições de cuidar de tantos filhos e criar tantos filhos assim, a mãe do Franklin acabou deixando os filhos numa casa de adoção, e foi lá que o Franklin e seus irmãos foram criados. O Franklin conta que foi muito difícil a infância dele naquele lugar. Ele diz que as outras crianças batiam muito nele, abusaram inclusive dele fisicamente, psicologicamente, de diversas formas. Ele disse que as crianças diziam que ele era afeminado na época, então por conta disso ele apanhava e sofria vários outros abusos. Ele conta também que quando na adolescência ele era pego pelas pessoas, os adultos responsáveis daquele local, quando ele era pego se tocando de uma forma ali considerada inadequada,
aquelas pessoas responsáveis colocavam as mãos dele em água escaldante como forma de punição. Então ele disse que toda vez que um irmão dele alcançava a maioridade e ia embora, era cada vez pior ficar ali sozinho, com menos parentes, com menos pessoas para protegê-lo. E quando a sua última irmã que restava ali naquele lugar foi embora, né, porque alcançou a maioridade, lembrando que ele era o caçula, ele não aguentou ficar lá, então ele acabou fugindo. E aí ele se envolveu em pequenos roubos, foi levado novamente para essa casa de adoção, só que num acordo ali com a irmã mais velha do Franklin, ele foi morar com essa irmã então, só que acabou que não durou muito tempo, ele não conseguia obedecer às regras, ele se envolvia com pequenos roubos direto, então a irmã acabou expulsando de casa. E foi aí que o Franklin foi para Indianápolis procurar pela sua mãe. Quando ele a encontrou, ele descobriu que a sua mãe havia virado prostituta, então ele convenceu a mãe dele a conseguir documentos falsos para ele. Então ele era de menor ainda, mas conseguiu documentos dizendo ali, mostrando que ele era de maior. Ele acabou se alistando no exército dos Estados Unidos, acabou entrando no exército, mas algum tempo depois descobriram que aqueles documentos eram falsos e ele acabou sendo expulso. Depois disso, ele não conseguiu mais encontrar sua mãe, então começou a vagar pelo país como um andarilho. O Matt deixou o Franklin falar sobre toda a sua vida, mas quando o Matt começou a perguntar sobre a Sharon, sobre o Michael, ele simplesmente se negava a se responder aquelas perguntas. O Matt, então, acabou finalizando o livro sem descobrir quem era realmente a Sharon Marshall. Ele fala que isso foi muito frustrante para ele, porque ele queria terminar aquele livro realmente revelando a verdadeira identidade daquela moça, mas ele não conseguiu essa resposta. Depois que o livro foi publicado em 2004, vários sites começaram a falar sobre o livro e começaram a falar sobre esse caso novamente. E vários detetives da internet começaram a se movimentar para tentar descobrir a verdadeira identidade daquela moça. Então haviam pessoas de todos os lugares do país, inclusive de outros países, tentando descobrir alguma pista que levasse a verdadeira identidade da Sharon. Até que em 2005, o Matt recebeu um e-mail de uma garota que achava ser a filha biológica da Sharon Marshall. Essa moça se chamava Megan. A Megan realmente era a filha da Sharon Marshall. Isso foi provado depois através de exames de DNA. Mas ela disse que quando ela estava no ensino médio, a tia dela acabou descobrindo o livro do Matt e comentou com a mãe da Megan. A Megan sempre soube que ela havia sido adotada, porém a história que ela sabia é de que a mãe dela, biológica, havia falecido num acidente de carro, e isso de fato havia acontecido. Mas ela não sabia o que estava por trás dessa história, né? Ela não sabia que a mãe dela havia dado para adoção, ela sabia que ela tinha sido adotada porque a mãe havia falecido e ponto final. A mãe da Megan, adotiva, então contou à filha a verdadeira história. Ela disse que um casal havia procurado um advogado dizendo que queria dar a criança quando a criança nascesse. E de alguma forma essa mulher acabou entrando na jogada e 6 semanas após ela conhecer o casal, a Sharon e o Franklin, a Sharon acabou dando à luz àquela menina, a Megan, no Arizona. E ela conta que quando viu a Megan pela primeira vez, ela se encantou, era o sonho dela ser mãe. E ela disse que ofereceu a criança para Sharon ver, para Sharon pegar, mas a Sharon disse que não podia pegar a criança. E logo depois o Franklin acabou entrando no quarto e aí um clima ruim pesou ali naquele momento e ela disse que olhando hoje realmente era algo muito estranho. Por volta de 2012, 2013, o Centro Nacional de Crianças Desaparecidas decidiu reabrir o caso da Sharon Marshall e o Joey resolveu mais uma vez ajudar de alguma forma porque ele queria realmente finalizar esse caso e descobrir quem era a Sharon. Franklin Floyd estava no corredor da morte nesse momento, né, nessa época, e eles sabiam que todas essas respostas que eles queriam estavam com o Franklin e que talvez essa fosse a última oportunidade de tentar tirar essas respostas dele.
Ele não tinha, né, a data de execução marcada ainda, mas isso poderia acontecer a qualquer momento. E foi aí que eles resolveram, então, mandar 2 agentes do FBI para tentar, mais uma vez, conversar com o Franklin e tirar dele todas as respostas. 2 agentes do FBI foram até a prisão e não se apresentaram de início como agentes do FBI. E o Franklin logo começou a reclamar sobre a prisão e várias outras coisas. O Franklin achou que aqueles 2 homens eram advogados, por isso que ele começou a reclamar. Mas depois de aproximadamente 45 minutos falando, os agentes se apresentaram e disseram: nós não somos advogados, nós somos agentes do FBI e nós estamos aqui porque nós estamos reabrindo o caso do Michael e da Sharon. O Franklin chegou a dizer aos agentes que, se fosse esse o motivo deles estarem ali, então eles que fechassem o caso novamente, porque ele não iria falar nada. Mas os agentes começaram a pressionar ele de várias formas, inclusive um dos agentes chegou a falar pro Franklin: o Michael era a sua nova Sharon, né? Assim como você sequestrou ela, você sequestrou o Michael e você queria fazer do Michael a sua nova Sharon. Falando isso, eles perceberam que o Franklin começou a chorar, ele começou a ficar emocionado. Então eles aproveitaram essa deixa e começaram a pressionar ele mais ainda. Eles chegaram a bater na mesa algumas vezes e perguntaram várias vezes: o que você fez com o Michael? Cadê o Michael? E depois de tantos anos de silêncio, sem falar nada, o Franklin acabou falando que ele havia dado 2 tiros na nuca do Michael. Isso para ser mais rápido. Depois ele acabou dizendo que enterrou o menino na fronteira entre o Texas e Oklahoma. Vários agentes foram designados até o local para procurar, escavar, para tentar encontrar os restos mortais do Michael, mas até hoje nada foi encontrado. Por fim, os agentes começaram a perguntar sobre a Sharon e o Franklin simplesmente decidiu cooperar com a polícia e começou a contar toda a história verdadeira. Em 1974, o Franklin estava usando o pseudônimo de Brandon Williams, quando numa parada de caminhões na Carolina do Norte, ele conheceu uma mulher chamada Sandra Brandenburg, mais conhecida como Sandy. A Sandy era mãe de 4 filhos de 2 pais diferentes, sendo 3 meninas e um menino. O Franklin e a Sandy namoraram por 1 mês, então eles se casaram. E o Franklin acabou convencendo a Sandy de ir embora com ele, com os filhos dela, para o Texas. Pouco menos de 1 ano depois, a Sandy acabou sendo presa porque ela estava passando cheque sem fundo em vários lugares. Então ela foi condenada a 30 dias de reclusão. Enquanto isso, o Franklin ficou com os seus 4 filhos. Mas quando a Sandy saiu da prisão e voltou para casa, ela não encontrou ninguém. Então o Franklin havia pegado os seus filhos e havia simplesmente ido embora com eles. A Sandy disse que chegou até a polícia, mas ela disse que os policiais na época disseram que não podiam fazer nada porque o padrasto havia ficado com as crianças enquanto ela estava presa, então tecnicamente aquilo não era um sequestro, ele tinha o direito de ir com as crianças para onde ele bem entendesse. Algum tempo depois, a Sandy conseguiu encontrar o paradeiro das suas 2 filhas do meio. Ela encontrou as meninas numa casa de adoção, porém o menino, o mais velho, e a sua filha mais nova, Suzanne, ela nunca encontrou. Em 2020, um menino chamado Philip, ele se apresentou à polícia dizendo que achava ser o filho de Sandy, aquele filho que havia sido levado pelo padrasto, e através de exame de DNA realmente foi comprovado de que ele era o filho de Sandy. Suzanne Sevaks. Esse era o verdadeiro nome da garota da foto. Durante o vídeo nós a chamamos de Tonya Hughes, nós a chamamos de Sharon Marshall, mas a verdade é que o nome real dela era Suzanne Sevaks. Aproximadamente aos 5 anos de idade, ela foi sequestrada pelo seu padrasto e ele passou a identificar a menina como sua filha, ao mesmo tempo que se iniciou vários abusos frequentes e também mudanças de identidade. Mais tarde, ele ainda a obrigou a trabalhar como stripper para dar dinheiro para ele. E quando ela atingiu a idade adulta, o Franklin se casou com ela. Ainda que tenha sido sentenciado à morte, o Franklin Delano Floyd permanece preso numa penitenciária localizada na Flórida.
Atualmente ele está com 79 anos de idade e se encontra no chamado Corredor da Morte, com outros 300 condenados, onde aguarda ser marcada a data para sua execução. E esse foi o caso de hoje, gente. Que caso é esse? Eu acho que foi um dos casos mais longos e perturbadores que eu já fiz aqui pro canal. Esse caso, ele é um caso que a Netflix lançou há poucos dias. A Garota da Foto é o nome do documentário. Então, se vocês procurarem na Netflix, vocês vão achar o documentário. É muito bom, inclusive, assistam se vocês ainda não assistiram. Então, todo esse conteúdo que eu trouxe aqui pra vocês foi baseado principalmente nesse documentário, mas eu também assisti outros vídeos, li várias matérias sobre o mesmo tema. E, meu Deus, gente, é um caso extremamente longo, com muitos detalhes. Eu não pude trazer tudo pra vocês, senão eu ficaria horas e horas e horas aqui falando. Então, se você já conhecia esse caso, comenta aqui embaixo algum detalhe que eu deixei passar por algum motivo. Comenta aqui embaixo também o que vocês acharam desse caso, gente. Como eu disse, é um caso extremamente surreal. É um caso que você vai mexendo e você vai descobrindo mais coisas. Quanto mais você mexe, mais coisas você descobre. Realmente é algo muito surreal. É um dos casos mais estranhos e bizarros que eu já fiz aqui no canal. E eu espero muito que vocês tenham gostado também, tá bom? Então, se você chegou até aqui, depois de tanto tempo de vídeo, deixa o seu like pra mim, tá bom? Porque é muito importante. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva também. Ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Me segue no Instagram também, eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês. Conheça também o meu canal pessoal, eu vou deixar aqui no box de informações. E é isso, pessoal. Nós nos vemos no próximo vídeo semana que vem, tá bom? Até lá e tchau!